Eu sou Augusto Júnior e nos conteúdos anteriores eu venho falando com você sobre como e por que ser um profissional católico. E dentre outros elementos eu trouxe para você uma das principais maravilhas que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. É entender e descobrir o quanto Deus nos ama. E por que isso é importante? Porque vai nos fazer entender que nós não somos fruto do mero acaso. E que sim, a nossa existência, ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem um porquê. E quando o ser humano identifica este propósito, a sua vida passa a ter um sentido, ela passa a ter uma relevância muito maior. Uma questão que se apresenta aqui e que talvez seja o incômodo de muitas pessoas é exatamente pensar que se esse Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, se ele me ama com este amor eterno, por que o mundo está passando por tantas dificuldades? Por que tantas pessoas sofrem no mundo? E se Deus me ama tanto, se Deus está me amando neste exato momento, por que eu não sinto este amor de Deus? E eu dizia que o motivo pelo qual muitas pessoas não fazem essa experiência do amor de Deus é em função de uma única palavra chamada pecado. Pecado que vem do grego armatia, que significa errar o alvo. Ou seja, Deus tem um propósito, um plano, uma missão de vida para mim e para você. E quando nós nos desviamos deste plano, nós pecamos, nós erramos o alvo. Portanto, o que vai fazer com que a nossa vida seja relevante de fato é conhecer e entender qual é a missão, qual é o plano, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, a nossa vida passa a ter um sentido, passa a ter uma direção. E aí, a nossa vida, a nossa essência, a nossa história, a nossa atuação enquanto seres humanos em todos os papéis da nossa vida, ela ganha uma extrema relevância e um profundo significado. O que eu quero dizer com isso? Ao conhecer e ao identificar a missão que Deus tem para a sua vida, a sua missão pessoal, esta vida ganha um sentido, uma eficácia muito mais poderosa. E aí você pode atuar em todos os papéis que a vida te oferece. Seja como pai, como mãe, como filho, como neto, como esposo, como esposa, como profissional. Profissional, aliás, que é uma dos grandes direcionamentos que eu quero trazer aqui para você, o como é possível você aliar, você conseguir viver a sua fé em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho, no ambiente onde você tem relação com pessoas, onde você tem algo a produzir, um gestor muitas vezes a prestar contas e entender que este trabalho não deve ser feito simplesmente para ganhar uma remuneração no final do mês ou para agradar um ou outro chefe. E sim, qualquer atividade, qualquer trabalho que nós realizamos a partir deste princípio, deste entendimento de que nós somos filhos amados de Deus, que Ele tem uma missão para nós, é entender que nós estamos trabalhando não para servir os nossos patrões deste tempo, temporais, como a própria palavra de Deus vai dizer, mas sim para servir ao Senhor. Fazer tudo para a maior glória de Deus. Portanto, ser o melhor profissional possível, gerar não só os resultados esperados, mas resultados que vão além das expectativas, não simplesmente para agradar aos nossos chefes, aos nossos patrões, aos nossos gestores, mas para agradar a Deus. E uma vez que um profissional católico se posiciona desta maneira, automaticamente ele transforma toda a realidade à sua volta. A grande questão também é pensar, puxa, se o pecado me impede de sentir este amor de Deus, de experimentar este plano maravilhoso, de vivenciar este plano maravilhoso que Deus tem por mim, o que deve ser feito? E eu dizia em um dos nossos conteúdos anteriores que Deus toma a liberdade e a iniciativa de vir até o encontro do ser humano e resgatar
a nossa condição de intimidade, de relacionamento com Ele. E como Ele faz isso? Na plenitude dos tempos, Deus de tal forma amou o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quando Jesus vem a esta terra, anuncia o reino de Deus, anuncia que é possível nos reconciliarmos com Deus. E Ele, sabendo da nossa condição limitada e pecadora, toma a iniciativa de nos libertar desta condição que nos impedia de sentir o amor de Deus, portanto o pecado, e Ele livremente se entrega por amor a mim e por amor a você numa cruz. Quando Ele morre naquela cruz, Ele arranca o pecado que nos impedia de termos esta intimidade, esse relacionamento com Deus. E uma vez que Ele arranca este pecado, que Ele tira, como eu dizia naquele exemplo da luva, Ele tira esta barreira, lembrando sempre que não é Deus que fica impossibilitado ou incapaz de nos amar, mas somos nós que ficamos insensíveis a este amor de Deus, e quando Jesus morre por nós, Ele tira todo o empecilho, e eu e você hoje podemos ter livre acesso a esta graça maravilhosa de Deus. E o que eu percebo que existe de mais relevante neste resgate que Jesus nos proporcionou, foi trazer para nós a capacidade, a liberdade de novamente exercermos o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de fazer escolhas. Bom, se Deus me ama, o pecado me impedia de sentir o amor de Deus. Jesus então vem e assume e arranca e retira da minha história, da minha vida e de toda a humanidade aquilo que nos impedia de ter acesso a este amor maravilhoso de Deus. O que fazer? Excelente pergunta. Pense comigo da seguinte maneira: entenda que tudo o que podia ser feito da parte de Deus foi feito. Deus nos amou, a humanidade se rebelou contra este amor, Ele nos resgatou pela sua paixão, morte e ressurreição, de tal maneira que o que podia ser feito foi feito, e o que deve ser feito a partir de agora depende única e exclusivamente de cada um de nós. E o que deve ser feito então, Augusto Júnior? O que deve ser feito são dois movimentos poderosíssimos. O primeiro, acreditar. E acreditar vem desta ideia, desta essência de ter fé. Fé é certeza a respeito do que não se vê. É o fundamento, é a base, é o alicerce da esperança. Fé, portanto, é acreditar em algo que nós, com os nossos próprios olhos, não enxergamos, mas por esta fé confiamos e dependemos. Em outras palavras, de uma maneira bem simples, a primeira atitude que temos que ter, que é acreditar, que é ter fé, significa acreditar que Deus me ama, que eu era impossibilitado de experimentar esse amor dele por conta das minhas escolhas, que eram diferentes das escolhas de Deus. Acreditar que na plenitude dos tempos, por amor a mim, e este amor é pessoal, e nós podemos usar esta expressão por amor a mim, você pode usar por amor a você, né? Você pode dizer da mesma forma que eu estou dizendo, por amor a mim, Ele veio e me libertou, me salvou. Jesus me salvou dos meus pecados. Jesus me deu novamente livre acesso a Deus. Me deu novamente a oportunidade de experimentar este amor maravilhoso que Deus tem por mim. Então eu preciso acreditar em tudo isso. Isto é fé. Mas a fé, simplesmente, ou seja, acreditar simplesmente em tudo isso, não é um movimento único para que esta nova realidade aconteça de maneira efetiva em nossas vidas. O que é necessário, portanto, é uma mudança de vida. Veja, se Deus me ama e eu tinha me afastado deste caminho, portanto pecado, Jesus vem e me permite ter novamente acesso, novamente experimentar este amor e este poder de Deus. Agora, eu preciso acreditar nessa verdade e
me voltar para ela. Ou seja, é preciso deixar de andar no caminho que eu estava andando, que eu livremente havia escolhido, para também livremente, agora que eu conheço o plano, que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, me reaproximar dele, voltar a caminhar segundo o que Deus tem para mim, segundo a missão que ele tem para mim. Talvez alguém pergunte: você pode explicar melhor, Augusto Júnior, o que é essa questão de voltar para o plano de Deus, para o caminho de Deus? Sim, essa palavra se chama conversão. E essa palavra é muito oportuna. Quando você está dirigindo um veículo, está indo numa direção e precisa voltar de onde você saiu, qual é o termo que nós normalmente utilizamos? Exato, conversão. Você faz uma conversão e volta para o ponto de origem. Eu e você saímos de Deus e mais do que nunca é necessário que para Deus voltemos. Este movimento de se voltar para Deus se chama conversão. E esta conversão nada mais é do que conhecer e viver a vontade de Deus para a sua vida. Eu já venho dizendo ao longo desses conteúdos que o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Qual é o segredo do sucesso? Fazer a vontade de Deus. A conversão, portanto, se trata disso. Conhecer a vontade de Deus para mim e obedecer. Obviamente isso não é fácil. Não é fácil você conhecer a vontade de Deus e muitas vezes constatar que a vontade dele é diferente da sua. Constatar que a vontade de Deus é diferente daquilo que sempre idealizamos para um casamento, para a família, para o trabalho. E veja, em meio a tudo isso está a nossa liberdade para fazer escolhas. Deus nunca vai impor a sua vontade a nós, mas Ele sempre vai procurar nos mostrar qual o melhor caminho. Ele sempre vai colocar diante de nós a vida e a morte. E sugere, indica, escolhe a vida, porque é o que Ele tem para nós, vida e vida em plenitude. Portanto, a conversão significa conhecer e entender qual é o plano que Deus tem para mim, qual é a vontade que Deus tem para mim e, por esta conversão, deixar de andar pelo caminho que eu estava seguindo e passar a andar no caminho que Deus tem para mim, de maneira livre, sem forçar a barra, numa livre iniciativa. Entender e reconhecer que o caminho que eu percorri até hoje, em vários papéis da minha vida, talvez não foi o melhor, e admitir isso, que talvez em algum momento eu fui por um caminho que só trouxe machucaduras, que só trouxe problemas, que só me feriu ou feriu as pessoas com quem eu tive contato, e agora eu tenho a oportunidade de conhecer um novo caminho, e neste novo caminho andar de maneira eficaz, de maneira feliz, de maneira que me realize plenamente e que possa realizar também todas as pessoas que estão à minha volta. E aí eu livremente deixo de andar pelo caminho que eu estava e passo a andar pelo caminho que Ele, o Senhor Jesus, tem para mim. E aí entra um movimento muito bacana e muito importante, que é o de deixar Jesus ser o Senhor absoluto da tua vida e da tua história. E ao longo da minha vida e da minha história, eu tenho procurado fazer muito esse exercício. Diria que esse é um exercício diário. Eu já não tenho dúvida de que o que Deus tem para mim é infinitamente melhor do que o que eu mesmo tenho. Portanto, eu procuro em tudo, na minha vida e na minha história, fazer a vontade de Deus. Seguir o que Ele tem ou o que Ele idealizou para mim. E é interessante que quando eu era adolescente, uma das coisas que eu mais busquei assim que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus foi pensar assim: Jesus, a partir de agora eu quero fazer absolutamente a sua vontade. Tudo que o Senhor me falar, eu vou fazer. E adolescente, eu trabalhava numa empresa de recursos humanos como office boy. E como você sabe, o office boy, o trabalho dele é ir aos bancos, aos cartórios, levar documentos.
E muitas vezes eu saía para realizar a minha atividade, aquele sol escaldante, e pensa a maior alegria de um office boy é entrar num banco. Por quê? Porque você está naquele calor escaldante, você entra num banco, você se sente refrigerado literalmente por conta do ar condicionado. Então era ali quando a gente entrava no banco, eram uns 5 segundos ali de sentir aquele refrescor para depois retomar a atividade. E nessa ocasião eu estava muito decidido, eu falava para Jesus assim: Jesus, eu quero fazer tudo o que o Senhor me falar para fazer, eu quero ser obediente a tudo que o Senhor tem para mim. E numa destas, eu entrei no banco, e nessa época os bancos, eles tinham aquelas faixas no chão, as pessoas formavam filas, e essas filas iam serpenteando assim, né, ao longo daquelas listras, daquelas faixas que tinham no chão. E o que era muito comum acontecer é que essa fila, as pessoas iam chegando, iam entrando uma atrás das outras, elas não respeitavam o zigue-zague da fila, elas iam fazendo um arco. Normal. Eu entrei no banco, senti o refrigério do ar-condicionado, e quando eu vi a fila, ia naturalmente entrar, ela estava torta, como de costume, tanto é que tinham funcionários do banco contratados só para falar uma plaquinha assim, posso ajudar? E ele falava, por favor, entra na fila aqui, e ele endireitava aquela fila frequentemente. Eu entrei na fila, e Jesus, eu senti ele falando assim no meu coração, entra no seu lugar correto. Entra na fila, mas no seu lugar correto. Ou seja, a fila estava torta, tinham as faixas. Se esta fila estivesse seguindo as marcações no chão, obviamente, eu entraria num determinado ponto. E era ali que eu senti que Deus queria que eu ficasse. Pensa a cena, imagina a cena. Aquela fila em arco, as faixas, a faixa 1, faixa 2, faixa 3, a fila aqui em arco, e eu entrando. Guardei, respeitei a posição do último e fiquei aqui, o arco aqui e eu aqui. Óbvio, as pessoas ali riam, tiravam um sarro, cochichavam umas com as outras, aquilo eu morria, morrendo de vergonha, meu sovaco queimava de tanta vergonha. Não sei se você já teve essa impressão, e eu falava, Jesus, eu te louvo, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, eu falei que eu vou obedecer e eu vou obedecer, obrigado, Senhor. E aí, fiquei naquela situação, de repente, entrou uma outra pessoa no banco, eu pensei comigo, pronto, agora acabou tudo, essa pessoa vai entrar atrás da fila, eu vou perder o meu lugar e nem meu trabalho eu vou conseguir fazer. Mas por incrível que pareça, essa pessoa, ao olhar para mim, na posição correta, porém fora da fila que estava torta, e olhar para a fila torta, ela veio atrás de mim e entrou exatamente no lugar certo da fila. Aquilo eu pensei, nossa, Jesus está falando com essa pessoa também, ela também está querendo ser obediente à voz de Deus. O fato é que conforme o tempo foi passando, todas as demais pessoas que entraram no banco foram se organizando atrás de nós. A fila que estava à frente torta, ao nos ver em grande quantidade já na posição correta, respeitando as faixas que existiam ali, foi aos poucos dando um passo para cá, outro passo para cá, e elas foram endireitando a fila sem que o rapazinho do jaleco, posso ajudar, precisasse fazer qualquer tipo de intervenção. E naquele momento eu senti Deus falando muito comigo. Ele me mostrava que o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas escolhas é o que vai fazer com que o ser humano entenda que Deus o ama e que existe algo muito maior e muito melhor para ele do que o que ele mesmo escolheu até agora. E ele me mostrava que se eu fosse obediente ao que ele tinha para a minha vida, à missão que ele tinha para mim, eu iria encontrar muitas filas tortas, mas eu não precisava, para ser aceito, entrar nas filas tortas e me fazer igual aos demais. Eu deveria ter a minha individualidade, porque Deus me fez único, respeitando as escolhas dos demais, que têm a liberdade de estar na fila torta, assim como eu tenho a liberdade de estar na fila direita.
Deus chama a mim e a você para estarmos na fila direita. E quando ele dizia para mim, você faz a escolha de andar na fila direita, as pessoas que verão o seu exemplo vão te seguir e vão andar também pelo caminho reto. E aos poucos, as pessoas que estão na fila torta, ao olhar para você também e para os demais que vão começar a te seguir, vão sentir no coração o desejo e a vontade de também andar no caminho reto, na fila reta e não mais na fila torta. Isso é conversão, essa é a mudança de vida. Abrir mão dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos, para viver os sonhos, os planos e os projetos de Deus. Pode acontecer que os nossos planos e sonhos e projetos talvez sejam os mesmos planos, sonhos e projetos de Deus, embora é raro e é difícil, às vezes, em que isso coincide, mas pode acontecer, e aí bendito seja Deus. Mas se não for, e é o que acontece na maioria das vezes, por isso a conversão, vale a pena abrir mão de tudo que eu penso, que eu já idealizei, que é bacana, que é legal, que é bonito para mim, e se render ao novo de Deus, ao plano que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e isso se dá em todos os papéis, repito, da tua história, como filho, esposo, esposa, como profissional católico. Talvez alguns digam assim, tá bom, eu vou começar a me converter, eu vou começar a andar no caminho que Jesus tem para mim, mas eu não sei qual é a vontade dele para mim. Eu entendo, comigo foi exatamente assim, é um processo, nós vamos caminhando passo a passo. O que você precisa agora é dar o primeiro passo na direção correta. Eu sei que talvez muitos aqui vão dizer, mas eu não sei fazer, não consigo entender essa vontade. Existem revelações que o próprio Jesus já nos trouxe através da palavra dele, a Bíblia, através da sua igreja, una, santa, católica, apostólica, que nós chamamos o magistério da igreja, e também a sagrada tradição. Pessoas que andaram com Jesus, foram evangelizadas pelos discípulos de Jesus e foram transmitindo essas verdades, esse comportamento, esta vida, esta atitude de Jesus para as demais gerações. Portanto, uma outra forma de começar a viver o plano e a vontade de Deus é praticar o que ele já nos transmitiu e que está registrado nesse tripé: Palavra de Deus, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Por quê? Porque ao começar a viver assim, você estará já realizando a missão e a vontade de Deus para a sua vida. De uma forma simples, significa passar a imitar Jesus. Aliás, quando nós somos batizados, é este o termo, é este o nome que nós herdamos. Cristãos. A partir do momento que somos batizados, nos tornamos outros Cristos. E é uma missão extremamente importante, a de testemunhar a sua presença e o seu amor. Significa que em todos os papéis da nossa vida devemos viver, pensar, falar, agir como Jesus agia. Esse é um caminho, esse é um primeiro movimento que nos leva a conhecer e a obedecer à vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso namoro, para a nossa vida profissional. E talvez você possa dizer, mas Augusto Júnior, difícil imitar Jesus, hein? Eu concordo. E é por isso que nós precisamos de uma força que vem do alto. Uma força extraordinária. Jesus, sabendo da nossa limitação e da nossa dificuldade em segui-lo, nos enviou a força necessária para reproduzirmos na nossa vida a vida de Jesus. E é sobre isso que eu falo com você no próximo vídeo. E claro, como não podia deixar de ser, eu quero aproveitar este momento para rezar com você, pedindo a Deus a graça da fé e da conversão, para que você seja um profissional cristão, para que você seja um profissional católico, que vive essas verdades maravilhosas, que tenha clareza e conhecimento de qual é a vontade de Deus para
a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu, juntamente com este meu amigo, esta minha amiga, esse meu irmão, minha irmã que acompanha e que acompanhou esse conteúdo de hoje, esse vídeo de hoje, eu quero, Pai, diante da Tua palavra que nos foi revelada, que é necessário que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é acreditar que o Senhor viu que estávamos longe da Tua vontade, veio até nós, morreu por nós, nos salvou pela Sua paixão, morte e ressurreição. E que o Senhor está vivo no meio de nós. E que o segundo movimento é o de nos convertermos, sair do nosso caminho torto e errado e nos voltarmos para o caminho que o Senhor tem para nós. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a conhecermos plenamente a Sua vontade, a acreditarmos nessa vontade e abrirmos mão do nosso caminho, muitas vezes torto, da nossa fila, muitas vezes torta, e optarmos por seguirmos a fila direita, o caminho direito. Obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado, Senhor, por esse direcionamento que o Senhor nos permitiu hoje e que nós possamos realmente acreditar e mudar de vida, para que o Senhor seja absolutamente o dono da nossa vida e da nossa história. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu abro mão das minhas vontades e peço a graça de, em tudo, tê-lo como o Senhor. Jesus, Tu és o meu Salvador. Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, de todos os papéis que exerço. Jesus, Tu és o Senhor do meu trabalho. Tu és o Senhor da minha vida profissional. Ajuda-me, Senhor, a ser um profissional segundo o Teu coração. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo e realizando no meio de nós neste momento. Obrigado, então, por acompanhar este vídeo. Obrigado por estarmos juntos até aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.